Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que eu acredito ser relevante, como todos que eu venho falando nos vídeos que tenho gravado através do YouTube. Eu vou falar sobre a vida a dois. Eu vou usar uma ótica diferente para conseguir fazer vocês entenderem o que eu quero dizer e onde eu quero chegar. Eu costumo usar elementos para poder explicar, fazer analogia. Hoje eu vou usar a maçã. Tá aqui. Vou usar a maçã para poder explicar a vida a dois. O título dessa palestra de hoje é A Maçã e o Amor, Vida a Dois. A maçã vai representar aqui o ser humano. Então eu vou começar tratando desse assunto e a maçã vai servir de o nosso auxiliar, o nosso ajudante de cena aqui, né? Tá? Então eu vou iniciar aqui, porque tem um texto para eu ler, um roteiro para eu seguir, tá bom? Quando estamos na feira ou no mercado, escolhemos as melhores maçãs. As mais brilhantes, as mais perfeitas, as maiores, as que têm um formato que nos agrada. Temos aqui a maçã. Então essa maçã fui eu que escolhi na feira, tá? É uma maçã pequena. Eu gosto de maçã pequena. Eu não gosto em geral, não gosto de fruta muito grande, né? Então eu escolhi pelo formato, pela cor, pelo brilho. Essa foi a minha escolha, a minha preferência, né? Então, seguindo. Já em casa, colocamos as maçãs numa fruteira e vamos consumindo aos poucos durante os dias. Mas algumas das maçãs começam a perder o brilho e seu formato começa a apresentar estrias e rugas. Já não estão mais belas e atrativas e as deixamos num canto. Tem pessoas que fazem isso, eu não faço. Eu costumo consumir, eu observo a maçã que já não está tão boa e vou consumindo ela primeiro, para não deixar estragar, né? Mas algumas pessoas fazem isso. Consumimos as mais belas e perfeitas. Ao fim, sobrou as que se degradaram mais rápido. Ficaram abandonadas na fruteira e posteriormente irão para o lixo. Se ela fica muito tempo lá, né? A gente recusa aquela maçã, deixar para depois. O processo de degradação continua. Ela vai se estragando, né? A maçã não tem sentimento. Ela não fica deprimida e não se sente abandonada. A maçã segue com seu curso vegetativo e cumpre, em parte, o seu objetivo. Mas fora da terra, as suas sementes não germinam, uma parte da sua vegetativa será interrompida. Algumas pessoas são assim. Alguns seres humanos escolhem outros seres humanos por afinidade e preferência. Procura aquele que agrada, que agrada mais, e é natural que seja assim. As pessoas procuram outro ser humano, como eu procurei a maçã, né? Como eu escolhi a maçã, escolhe um ser humano para ter uma vida, né? Para ter momentos felizes, para fazer companhia, né? E posteriormente acabam se casando com essa pessoa, né? E isso faz parte também da nossa escolha. Isso faz parte do nosso, vamos dizer, critério de escolha, né? Nós queremos estar bem com alguém. Mas tem um detalhe que é muito importante a gente observar.
Mas outras pessoas procuram, apesar de não existir, a perfeição. Buscam o amor em valores materiais. Esse é o maior problema de quem busca algo que não está no ser humano, está fora do ser humano, ou fora do controle do ser humano. Mais à frente vocês vão entender. Porque os valores materiais, eles acabam, eles definem. Quando escolhemos alguma coisa por valor material, a gente tem que ter na consciência que aquele aspecto, como a maçã, a própria maçã que eu acabei de falar, ela está bonita, mas se eu não consumir essa maçã, ela estraga. Né? Esse é um bem material. É um alimento e é um bem material. Desculpe. Encontram aqueles que atendem à maioria de seus requisitos básicos e tolera aqueles detalhes que os incomodam. Suporta em virtude dos predicados que mais os agradam. É uma troca de conceitos e atitudes que mantém artificialmente a harmonia do conjunto. A palavra conjunto aqui é o casal. E eu estou direcionando essa palestra para o casal. E qualquer casal, homoafetivo, heterossexual, qualquer casal. Né? Quando nós fazemos a escolha daquela pessoa, do parceiro, da parceira, para ter uma vida juntos, a gente tem um objetivo na vida também. Né? A gente quer chegar a algum lugar, é um desejo pessoal. Né? E a gente às vezes busca nesse parceiro conquistar esse objetivo. Isso acontece também. Né? A pessoa quer ter uma posição social boa, agradável, quer ser popular. Então procura alguém que proporciona isso. E esquece de um detalhe muito importante, que é o amor. E o amor não está nisso. O amor não está na matéria. O amor está nos sentimentos. Mais à frente eu vou explicar essa questão dos sentimentos. Mas assim como o tempo passa para a maçã, passa também para o ser humano. É mais lento do que a maçã, claro. Mas passa. E o tempo cobra os abusos e as más escolhas. Porque não nos preparamos para o envelhecimento do nosso parceiro. E esquecemos até que nós também envelhecemos, né? Então, é um detalhe importante. Nosso parceiro vai envelhecer. Então, se a união foi baseada na beleza, na estrutura corporal, perde-se com o tempo todos esses requisitos. Com o tempo, a pessoa envelhece. Eu casei com 26 anos, não era assim. Eu era um pouquinho mais bonitinho. Um pouquinho só. E hoje eu envelheci. Minha aparência não é mais a mesma. Não estou mais tão atrativo quanto antes. Minha estrutura física também está degradando. Passou o tempo. E se a minha esposa me escolhesse para aqueles atrativos que eu tinha no início, hoje eu estaria decepcionada. Aquilo que era quase perfeito se torna imperfeito por completo. Os vícios adquiridos, a vida desregrada, resultam em perniciosas ações do tempo. Perde-se a beleza jovial de outrora, que eu acabei de falar. Os nossos abusos, os vícios que adquirimos do álcool, do fumo, das baladas,
tudo isso aos poucos vai deteriorando o ser humano, o corpo do ser humano, o organismo do ser humano. Então é importante entender que chega um momento na vida que a gente deixa de ser o que era. Não é mais aquela perfeição, entre aspas, entre muitas aspas, de antes. Porque nós perdemos. A escolha infeliz foi material e o resultado é decepcionante. O amor que baseou em algo que não é eterno fincou suas raízes na areia. Isso é muito importante ressaltar. Uma escolha infeliz, a escolha material, é uma escolha infeliz, baseada na matéria e não nos sentimentos, não no amor. Tem pessoas que se apaixonam e a gente olha e fala, nossa, mas será? É amor. É aquela conduta saudável, né, de estar junto com aquela pessoa. E a pessoa tem problemas, né? Quando nós encontramos um amor, nós gostamos de estar juntos, de estar acompanhando, se preocupa com os desejos, com as vontades e também se preocupa com as enfermidades. Porque nós adoecemos ao longo da nossa vida, temos uma série de doenças, né? As mais simples, as mais graves. Quando chega a idade, como a minha idade, começam a vir os problemas crônicos. Já vieram, né? Estão chegando a alguns anos já. Os problemas crônicos que limitam fisicamente a pessoa. E se a escolha for puramente material, não se atentou ao amor, não se atentou ao sentimento, a pessoa não vai conseguir suportar. Depois da idade avançada, as enfermidades. Temos aí, acredito que vocês que estão me ouvindo, devem conhecer uma ou mais histórias de homens e mulheres, né, casais, onde um dos parceiros adquiriu uma doença gravíssima. Estão acamados com câncer, com Alzheimer, com Parkinson, que são doenças crônicas, que levam a pessoa a óbito. Mas antes da morte física, há todo o processo, a evolução da doença, onde a pessoa se degrada pouco a pouco e perde totalmente aquela capacidade que tinha antes de servir, de atender. Torna-se totalmente dependente do parceiro. Aí está o momento exato onde o amor se faz presente, se faz necessário. Se não houve no início do relacionamento uma escolha feliz pelo sentimento, pelo amor, quando chega nesse momento a pessoa não suporta. Ela não suporta dar continuidade ao relacionamento. E mesmo que ela dê continuidade ao relacionamento, ela sofre profundamente, porque não existe o amor. Mas pela responsabilidade ela cuida. Mas o sofrimento é maior, porque ela não se preparou para esse momento. E esse momento chega. Continuando. Os sentimentos abraçam a casca, sem se preocupar com o interior, com a alma. É onde eu estava falando. Não se preocupou com este momento. Viu-se simplesmente a superfície. Olhou simplesmente a superfície. Não se preocupou com a alma.
com sentimentos mais profundos. A maçã abandonada na fruteira não entra em depressão, mas o ser abandonado, carente dos sentimentos de afeto e amor, se encolhe e se desvanece. A pessoa, quando começa a ficar limitada, ela percebe o abandono do parceiro, a indiferença do parceiro. Quando não existe amor no relacionamento, existe apenas o interesse. A pessoa percebe e entra em desespero. Algumas reagem até violentamente. Outras se encolhem, se desvanecem. E aos poucos a depressão chega, silenciosa, e quanto menos se espera, a pessoa adquire uma doença gravíssima e falece. A depressão causada pelo abandono é, em muitos casos, irreversível. Os valores invertidos causam tanta comoção aos que acreditam no amor eterno que fagulhas de cristais de prata são lançados para amenizar o sofrimento do enfermo da alma. Esse evento, fenômeno que eu acabei de citar, que é fagulhas de cristais de prata, são benefícios permitidos por Deus para que o ser enfermo da alma receba um pouco de alento, que ele possa suportar o abandono, a depressão, o desprezo. É uma forma que Deus encontra para ajudar esse ser em sofrimento, para que ele não se deprima mais, para que ele tenha pelo menos um momento de alegria, um momento de tranquilidade, porque não faz parte do ciclo dele. É algo que foi causado por terceiros. A maçã apodrece e se torna adubo, ou lixo orgânico nos aterros sanitários das cidades. Isso acontece com a maçã. Esse é o fim dela. Se você consumir ela, você não consome ela 100%. Tem gente que não gosta da casca. Então tira a casca e joga fora. E na maioria das vezes o miolo, onde é a caixa da semente, aquele miolinho, tem uma cúpulazinha dentro da maçã onde fica a semente. Também as pessoas não comem essa parte. Isso é natural, né? A pessoa não quer, mas consome a polpa da maçã. Eu consumo ela inteira, só não como a semente. E isso é desperdício, deixar uma maçã estragar na fruteira, só porque ela não está tão bonitinha quanto antes. Então temos que cuidar da maçã e do ser humano. O ser humano, que definha em virtude do envelhecimento natural e inexorável, se sente desprezado. A sua mente revê os momentos de alegria. A nostalgia o acolhe ilusoriamente, trazendo-lhe paz por um momento. Mas a realidade do abandono não o abandona. Ele tem consciência disso. Por mais que as lembranças o acalente, ele sabe o que está acontecendo. Vamos compreender mais o nosso amor, aquele que escolhemos para a vida. Mesmo que em um momento da vida não tenha mais o mesmo brilho da juventude, mas tem a experiência da vida ao seu lado. Perdoar os deslizes, os abusos e seguir o restinho de vida juntos. Esse momento do abandono
esse momento da rejeição pode acontecer antes da velhice, antes que a pessoa comece a ter a saúde mais degradada, como eu, aos 50, né? Um pouquinho antes dos 50, a minha visão encurtou. Depois dos 50, senti dores nos ossos e tudo mais. Agora, com 60, tenho mais problemas endócrinos. Procuro me tratar, procuro me cuidar, mas a minha limitação está aí. E ela é irreversível. Eu não vou voltar a ser o jovem de antes, aos 40, aos 30. Não vou chegar, não vou voltar a isso. Não vou ter o vigor físico de antes. Não vou suportar. Mas o trabalho que eu fazia, não suporto mais fazer essas coisas. Eu mesmo tenho que reconhecer a minha limitação. Minha companheira, minha esposa, também está no mesmo processo. Temos a mesma idade. Mas há casais que muitos antes disso já começam a não se entender. O relacionamento começa a ter problemas, porque percebe que a escolha foi ruim. Escolheu por parâmetros enganosos, se iludiu por alguma questão. Muitos casais se separam e se unem novamente com outras pessoas. São oportunidades que a vida dá de recomeçar. Mas se você não mudar a sua percepção, sua escolha vai ser a mesma e vai se decepcionar novamente. Você tem que mudar alguma coisa dentro de si. Os seus propósitos, compreender. Porque o amor não é uma escolha simples. Ela tem que ser uma escolha através dos sentimentos. Os sentimentos dos quais eu me refiro é o amor. É o sentimento mais forte que o homem produz com relação à vida. Aqui estamos tratando aqui do relacionamento a dois, vida a dois. Temos que dar importância para escolher a nossa maçã. A maçã que vai ficar conosco durante uma vida. Mas tem que ser uma maçã que nos traga sentimentos nobres, de amor, de compreensão, de bondade, de entendimento, de racionalidade. Então, gente, vamos ter um critério um pouco mais justo, que caiba dentro dos nossos propósitos, que seja possível ser levado à frente um relacionamento saudável. Quando nos unimos a alguém, temos que ter a consciência que esse alguém não é perfeito, seja ele homem, mulher, seja um casal homoafetivo, hétero, não importa. Ele não é perfeito. E a sua expectativa pode não ser atendida. Porque temos uma expectativa quando encontramos alguém, nos apaixonamos, criamos na nossa mente uma expectativa de que vai me tratar assim, vai me tratar daquela forma. Tem homem que não tem na mente levar flores para a mulher de vez em quando, uma barra de chocolate. Tem homens que não têm isso na mente. Então não se deve criar essa expectativa.
E tem mulheres também que não têm essa noção. Isso é de criação, isso é do próprio entendimento da mulher, do processo dela de evolução. Agradar o homem da forma que o homem deseja. E eu não estou falando aqui da parte sexual, muito longe disso. Não estou me referindo a sexo, mas a convivência, ao trato da convivência, do estar junto. E é natural que isso aconteça. E temos que compreender isso. Temos que compreender que ninguém é perfeito. E nós temos que nos moldar, nos aceitar da forma que somos. Porque os vícios estão aí e eles serão adquiridos ao longo da nossa vida. E abandonar o parceiro ou a parceira por causa dos vícios é um sacrilégio. Essa é uma outra questão muito crítica. Temos que ter na consciência de que se eu aceitei aquele ser humano ao meu lado, eu tenho que cuidar dele. E tenho que ser cuidado por ele. Né? Não é só um lado, é os dois. Assim como o homem, o marido, o namorado, o companheiro, o que quer que seja, adoece, a companheira também adoece. Assim como o homem tem problema na empresa, financeiro ou de convivência com os colegas, chega estressado em casa, a mulher também passa pelo mesmo processo. Isso é natural para os dois, são dois seres humanos e passam pelo mesmo processo. O homem e a mulher não tem doença diferente. Claro, a mulher tem a doença porque tem um corpo diferente do homem. E o homem, né, por sua vez, também tem algumas diferenças orgânicas e tudo. Mas em grande parte eles têm o mesmo processo. Adoecem da mesma forma. Doenças graves, doenças transitórias, temporais, sazonais, né? Estamos entrando no inverno. Estamos no outono ainda, mas logo, logo é inverno. E vem as doenças respiratórias e tudo mais, né? O frio, por exemplo, da minha idade, causa dor nos músculos, nos ossos. Isso é um processo da vida. E o parceiro tem que compreender e ajudar, mutuamente, um ajudar o outro. Isso faz parte do amor. Por isso que eu estou usando a maçã, estou usando todo esse texto que eu escrevi para explicar para vocês. Façam boas escolhas. Jovens, vocês que são jovens, que já têm um parceiro, ou vocês que são jovens, mas ainda estão namorando, escolhendo, não sabem bem se vai casar, se não vai casar, se vai ter filho ou não vai ter filho. Tenham consciência. Pensem um pouco. Cuidem-se para não fazer uma escolha ruim, para não encontrar um parceiro que você não ama. Porque perfeito você não vai achar. Eu costumo brincar assim, se você procurar um príncipe, você vai se decepcionar, porque tem mais sapo do que príncipe. É verdade. Bem, eu vou encerrar agora essa palestra. Espero ter contribuído para que vocês compreendam um pouco essa questão do relacionamento e tenha acrescentado um pouquinho, que seja, da minha experiência, né? Da minha experiência de vida, do meu conhecimento. Tá bom? Obrigado a todos. Obrigado a todos que chegaram até aqui, até o final do vídeo.
Agradeço muitíssimo a vocês e que vocês tenham uma vida feliz, harmoniosa. Obrigado.